Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Lior Pinsky, eu sou sócio do Verano Advogados e tenho a honra aqui de receber vocês para esse webinar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os que estão participando desse webinar. Eu sei que o tempo é um bem muito precioso, então eu queria agradecer vocês de estarem dedicando uma parte da tarde de vocês para esse assunto, que é um assunto que eu acredito que seja importante para o ecossistema e fascinante do ponto de vista de opção de financiamento. A gente tem um line-up muito interessante de palestrantes, eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Enfim, agradecer vocês por terem escolhido esse webinar e não, enfim, tantas opções que tem de eventos. Eu tenho brincado que agora que com essa quarentena e essa questão de você trabalhar de casa e os filhos estudarem à distância, os meus filhos finalmente sabem exatamente o que eu faço, um advogado corporativo, um corporate lawyer, e o que eles falam que eu faço é participar de webinars ou organizar webinars. Então, eles, nesses últimos 20, 25 dias, isso tem sido bastante frequente, de todos. Então, que é, de certa forma, uma questão interessante como a gente consegue manter a troca de ideias, o contato próximo, mesmo nessas épocas. Então, agradecendo a todos vocês, a gente tem um número bastante grande de participantes, bastante interessante. Só para contar um pouco, antes de fazer a apresentação dos nossos palestrantes, contar um pouco a dinâmica, vai ser um roundtable, eu vou fazer perguntas, os palestrantes vão se fazer perguntas e todos vocês do público também são encorajados a fazer perguntas. Todas as perguntas vão ser recebidas. Eu vou selecionar as perguntas e selecionar os palestrantes que podem respondê-las. Nosso objetivo é tentar responder o máximo de perguntas, fazer um evento bastante interativo. Se não der tempo de responder tudo, a gente encaminha depois para os participantes, para eles poderem responder diretamente para os interessados, a gente sabe que, enfim, tem muita gente do ecossistema aqui, startups, enfim, financiadores, tem muita gente aqui que pode contribuir muito, então a gente realmente conta com vocês, conta com a colaboração de vocês para vocês abrilhantarem aqui o evento. Apresentando formalmente os palestrantes, nós temos o Lucas Scheisse, que é Head de Tech no IB da XP. A XP é uma casa que dispensa apresentações e tem sido bastante envolvida nesse ecossistema. O Marcelo é sócio da Astela Investimentos, também um dos pioneiros no Venture Capital e tem, enfim, uma grande experiência com essas estruturas na parte do equity. A Gabriela Gonçalves é CEO do Brasil Venture Debt, que é o primeiro fundo de Venture Debt organizado no Brasil, pelo que a gente conhece, e tem sido bastante ativa no ecossistema de dívida para empresas startups. E o Marcelo Golvinhas é CFO da Kenobi, uma empresa também muito interessante de recrutamento, muito conhecida no ecossistema, e que tem muita relação aqui, porque ele tem equity na Astela e tem uma dívida captada na Brasil Venture Debt. Então, acho que ele passou pelas duas experiências e vai poder agregar bastante nesse sentido também. Então, queria agradecer a participação de todos e começar aqui formalmente o evento. Eu acho que a primeira pessoa que eu queria perguntar, uma visão mais geral, e acho que é uma pergunta inevitável para o Lucas, Lucas, dizer um pouco o estado do mercado de funding para empresas startups e principalmente como é que você está vendo o impacto da pandemia, enfim, da Covid e seus efeitos nesse mercado. Dificultou, tem o fato de ter mais gente migrando para o uso do digital, acaba facilitando alguma coisa? Queria um pouco o teu input aqui. Perfeito. Obrigado, Lior. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obviamente que impacta, primeiramente, eu gostaria de diferenciar o que é uma crise financeira do que a gente começou a viver agora.
Nas crises anteriores, basicamente, a gente tinha um espaçamento maior de entendimento da crise. Então, aos poucos, os gestores eles iam pensando elementos e indícios de que uma crise se aproximava. O que a gente teve nessa crise foi que todo mundo entendeu que era um problemaço junto. Então, a gente teve um hiato de dinheiro, do dinheiro chegar para todos os elementos que uma empresa pode se fundear, seja dívida, seja equity, seja o que for. O mercado parou e não sabia precificar direito o que estava caro, o que estava barato, e eu estou para dizer que ainda não consegue precificar algumas coisas. Então, quem saiu para o carnaval e ficou uma semana fora, saiu num mundo e voltou num mundo completamente diferente. Então, quando a gente viu que, de fato, o vírus tinha chegado na Itália e que existia um risco de ele se espalhar ao longo do universo, do mundo, como de fato ele aconteceu, assim, o gestor de recursos, seja ele de equity, seja de dívida, ficou com muita dificuldade de precificar. Imagina uma loja Renner que está fechada agora e ninguém sabe quando vai abrir, como vai abrir, quantas pessoas vão ter coragem de frequentar um shopping nesse momento. Então, quando a gente tem essa dificuldade de precificação, como a gente teve nessas últimas 3, 4, 5 semanas, a gente vê um mercado, seja ele de equity, seja de dívida, seja o que for, muito disfuncional. Essa palavra ela é um pouco... eu tenho um pouco de receio de usar ela, mas realmente foi o que aconteceu. A gente viu inúmeras emissões que a gente tinha feito há bem pouco tempo atrás, negociando no mercado secundário a um preço completamente diferente. Então, dando um exemplo bem real, em janeiro a gente emitiu um FDIC na XP de um AAA, CDI mais 1.2. Nas últimas semanas a gente viu o vendedor no CDI mais 5 e não tinha comprador, ninguém sabia se realmente era o preço que estava na tela. Então, existe uma dificuldade muito grande do gestor saber o que está caro, o que está barato, e isso se refletiu em uma fuga de recursos para liquidez. Muita gente vendendo as posições naquela máxima de cash is king. Isso vale para dívida, isso vale para equity. E aí o que a gente viu, e aí separar a nossa conversa em equity e dívida. Em equity, a gente vinha numa toada até janeiro, principalmente no segundo semestre de 2019 e o início desse ano, em que tinha dinheiro, tinha mercado para quase tudo que viesse a tentar listagem. Então, era sabido, 2020 seria, nas condições normais de temperatura e pressão, sem que a gente tivesse esse Armageddon, o maior ano do mundo de equities no Brasil. A gente já tinha mais ou menos uma visibilidade de umas 40 emissões de equity que a gente estava, de alguma forma, participando. E para não dizer todas, eu acho que tem umas 4, 5 que de fato não alteraram o cronograma, o resto tudo caiu. E não adianta, né, Lior? Assim, quando a gente tem quando o mundo de equity ele para, obviamente que ele vai impactar o resto dos mercados. Esses IPOs que não saíram, que boa parte deles eram private equities que estavam vendendo, esse dinheiro deixou de voltar para o ecossistema, essas oportunidades elas vão ficar mais tempo na carteira dos venture capital, dos private equity, e quem não tem nenhum desses investidores, como não tem esse acesso ao mercado público, ele passou a ser um candidato a ser investido por um desses caras. Então, é como se o mercado tivesse regredido um passo. Em vez de a empresa se tornar pública, talvez ela tenha que adiar um pouco esse processo, entrar na carteira de um private equity ou de um venture capital, dar mais uma pernada,
e assim por diante. A gente vai voltando na cadeia, o próprio Venture Capital talvez ele seja um pouco mais seletivo agora, o recurso ele vai ter que ser um pouco mais estudioso, digamos assim, porque a gente viu muito aventureiro, ao contrário da Stella e do Marcelo, que estão há muito tempo no mercado, houve o surgimento de muitos Venture Capital nesses últimos 2 anos e assim, faziam cheques meio sem grandes disciplinas de investimento. Então, o mercado vai acabar se corrigindo, e eu acho que isso vai impactar a cadeia toda, chegando no Venture Debt, que talvez seja o que estava mais quente e o que estava começando a engrenar no Brasil, que assim, capitaneado pela Brasil Venture Debt, pela Gabriela, mas assim, e aí eu passo o lado negativo, mas também quero passar um pouco da minha visão, que é um pouco mais longa. O que a gente teve aqui foi basicamente uma aceleração de 5 anos nos processos de digitalização das companhias. Tudo que era tendência se tornou realidade. Eu estou aqui falando de orelhado, o especialista, o Marcelo, vai falar mais a fundo disso. Mas na nossa visão de Investment Bank, a gente teve uma aceleração dos processos de digitalização. O que a gente viu é que é igual à natureza. Quando a gente tem um grande impacto natural, há uma aceleração do processo de Darwin. O mais forte ele vai permanecer vivo naquele novo ecossistema. E o que a gente pôde notar é que no final desse túnel, no final desse Armageddon, vão ficar os mais fortes, vão ficar aqueles que já tinham já estavam estabelecidos, e vai acontecer muito M&A intrasetorial, muita consolidação, muita oportunidade de gente que já está muito forte permanecer forte. Perfeito, não, faz todo sentido. E acho que passar o gancho para o Marcelo comentar um pouco dessa questão que o Lucas falou, do mercado estar um pouco mais seletivo, né, de aceleração da digitalização, mas principalmente dessa questão da seletividade, né? Quer dizer, se você for pensar um pouquinho para trás, eu acho que o mindset de algumas empresas e alguns dos fundos era vamos crescer, né? E eu acho que esse é o mindset das empresas early stage, de qualquer jeito, elas têm que crescer, têm que ganhar massa crítica, mas vamos crescer, não se preocupa com funding vai ter, eu te asseguro. O funding se preocupa com crescer e a pessoa estava mais preocupada com crescimento do que com o caixa, né? O cash burn era totalmente solúvel e o crescimento era o grande desafio, né? Eu acho que já não é por conta da Covid, mas as empresas começaram a ter que equilibrar isso um pouco. Acho que desde o WeWork isso é uma questão. Mas eu queria ouvir, enfim, de quem está na linha de frente, do Marcelo e da Gabi, para um empreendedor, para uma startup, que por definição o cara tem um pouco de cash burn, ele não necessariamente está gerando excesso de caixa, quem que ele deve buscar e quais são os desafios para esse cara conseguir um funding da Stella, conseguir um funding teu, Gabi, e ser, na visão bem balanceada do Lucas, um dos que vão sobreviver e talvez comprar outras empresas, né? Não ser o target do M&A, mas o protagonista desse M&A. Então, passo a palavra primeiro para o Marcelo, depois para a Gabi, por favor. Obrigado, Lior. Primeiro, agradecer aí você, a Verano, pelo convite, né? E dar uma boa tarde, começo de noite aí para todo mundo, né? Da nossa visão aqui de Venture Capital, né? Essa é uma pergunta bem interessante, Lior, com essa questão, né? Quem hoje tem cash burn, o que deve fazer para captar, né? E por que eu chamo de pergunta interessante, né? Tem muito empreendedor hoje que olha o mercado de crédito, né, e capital de terceiros e tem uma falsa ideia de que é isso, né? É um mercado muito pujante, né? Olhando, acho que um estágio antes de Covid, tem muito dinheiro e realmente se eu conseguir demonstrar, né, um produto sólido e uma execução inicial, vou ter muita facilidade de captação. E não é uma verdade, né? O que a gente sempre tem falado para os empreendedores, principalmente pós-investimento à tela,
Você tem que ter, primeiro, pensar em processo de busca de capital, tem que ser fazer parte do seu dia a dia, né? O CEO, o founder, ele tem que estar ativamente sempre falando com todos os players, né? Isso é super importante. Você nunca sabe o dia de amanhã, né? E uma vez entrado no nosso mundo de venture capital, isso vai ser algo que entre 18 a 24 meses ele vai ter que fazer uma rodada. Tá? Isso é meio que mandatório, porque obviamente a gente exige que ele cresça rápido. Né? Se não faz sentido a gente investir na companhia. E crescer rápido é sinônimo de queimar muito dinheiro durante um bom tempo. Tá? Isso não quer dizer aí que, obviamente, a gente só olha crescimento. Né? A gente, eu acho que, principalmente a Stella, a gente tem um mindset muito fundamentalista, né? Então a gente gosta de ver os fundamentos das companhias e a gente preza muito pela eficiência, né? Então a gente sempre olhou as empresas com essas duas óticas, crescimento acelerado, mas com um retorno de eficiência. Posto isso, né? O que a gente sempre fala é tenha um plano de break-even. Porque, obviamente, de novo, se você não conseguir fazer a próxima rodada, se você tem que ter um plano para break-even, senão a empresa quebra. Né? Simplesmente isso vai acontecer porque você hoje é deficitário. E por que eu quis colocar esse contexto? Né? Muita gente hoje nos procura com um contexto assim, o Covid, a gente tinha uma rodada em aberto, só que o Covid mudou todo o cenário, né? E a gente, nesse tipo de troca de informações, uma das perguntas inevitáveis é, tudo bem, mas quanto você tem hoje de runway olhando o que você tem de caixa? E a resposta às vezes tenho 2 meses. Falei, o problema não é o Covid, você já não estava preparado anteriormente a isso, né? Porque você ter um runway de 2 meses, hoje já é bandeira vermelha num cenário otimista. Num cenário de Covid, você está praticamente entrando num processo, numa espiral negativa, né? Então, o que a gente muito fala hoje para o empreendedor e muito do nosso dia a dia, a gente, como Astela, a gente mantém todos os nossos processos de originação, deep dive, né, e aprofundamento das empresas para investimento. Obviamente, né, a gente está segurando um pouco novos investimentos durante um período de 2, 3 meses, porque obviamente é isso um pouco que o Lucas falou, né, a gente tem um contexto, acho que hoje ainda não é 100% certo, né, foi um hiato que aconteceu e ninguém sabe ainda, nem hoje, quanto tempo isso vai durar, e a gente fala durar não o lockdown, mas durar quais são as consequências que isso vai trazer para a economia. E, obviamente, isso afeta também a startup, né? Então, a gente quer ter uma ideia um pouco mais precisa disso, e por isso que a gente adiou nossos processos de investimentos, e aí eu digo investimentos novos, investimentos, durante 2, 3 meses, tá? E, de novo, né, eu acho que isso deveria entrar, independente do tamanho da crise, né? Acho que o founder ele tem que ter um planejamento de poder segurar a empresa no minimamente esses 2, 3 meses, que isso poderia acontecer independente de ter ou não crise. Né? Então é por isso que a gente fala um pouco dessa questão de como que o founder deveria fazer nesse momento. Né? Eu acho que deveria, obviamente, tem que continuar procurando. Acho que vai acontecer isso que o Lucas falou, né? Muitas empresas vão, infelizmente, nesse meio caminho, vão morrer, ou vão participar de processos de fusão/aquisição, né? Isso é um movimento que a gente já vem tem visto acontecer, né, no nosso mundo de venture capital. E olhando realmente o futuro, é uma oportunidade, né, para consolidar o mercado. Obviamente, a gente sempre tem, né, players em mercados nascentes, não é um player único, né? Sempre a gente tem uma ou duas empresas super bem qualificadas e a grande tendência agora é uma consolidação desse mercado, principalmente quem já estava num estágio aí avançado, né, de escala, começar a crescer. Então, a gente tem muito essa ponderação com relação ao funding. Eu acho que tudo continua andando, né? Quer dizer, ela não vai parar de investir nesse ano de 2020. No entanto, também a gente sempre fala para o founder novo que isso não é uma desculpa também do nosso lado que a gente está segurando, porque de fato tem muita coisa que às vezes o founder não está preparado, independente da situação. Gabi, você quer colocar a tua visão? Eu acho que, até aproveitando uma das perguntas da plateia, né, além da tua visão, acho que a pergunta do Eduardo aqui, qual é o impacto em taxa? Né? Eu acho que isso também é uma coisa que todo mundo quer saber. Né? Então, acho que você pode falar mais geral, mas também tentar abordar um pouco essa.
Boa tarde aí todo mundo. Obrigada aí, Verano, pelo convite, pela organização do evento. Eu acho que assim, do nossa perspectiva, acho que muito do que o Marcelo falou, a gente também, de novo, mesmo antes de Covid, né, sempre teve essa preocupação do quão bem preparado o empreendedor e a empresa estão, né? E essa história realmente de sair para procurar dinheiro, principalmente nesse mercado de venture debt e venture capital, procurar dinheiro com 2 meses de caixa é uma coisa inviável. Todo mundo sabe que os processos efetivamente levam tempo. Até um processo de crédito que nem o nosso, como a gente dá uma dívida muito mais específica, requer muito mais avaliação do negócio em si, de estratégia, de números, de projeções futuras, não é uma análise de crédito tão simples quanto um banco que olha o balanço e consegue tirar conclusões ali de uma maneira quase dentro de um sisteminha, né? Basicamente quase automático. Então, assim, isso efetivamente leva um pouco de tempo e, obviamente, também executar essa parte toda também leva um pouco. Então, assim, planejamento é chave. Tem que entender que vai ter um timing, tem que ter caixa nesse meio do caminho. E agora a coisa ficou um pouco mais crítica, né? Acho que o pessoal está cada vez mais. Acho que aquelas coisas que vão sair boas e bem da crise é que os empreendedores vão aprender muito com isso também, né? Você vai ver que o pessoal vai começar a ficar muito mais esperto no futuro, mesmo não em crise, de começar a planejar um pouco mais, de ser mais preocupado com o caixa, de se programar para fazer esse tipo de captação com mais antecedência. Mas eu acho que também, assim, bem em linha do que o Marcelo está falando. A gente está procurando empresas que tenham algum nível de caixa, que o nosso dinheiro, junto com o equity, com o que eles têm de caixa ou com possível equity, vá segurar eles aí pelo menos uns 18, 24 meses, porque a gente entende que é um pouco o mínimo de se esperar no mercado. Mas uma coisa que a gente está olhando muito com bastante, uma visão bastante positiva, é que, assim, startups ali pelo DNA, né, é uma empresa de grande crescimento, é uma empresa de inovação. Então, a gente está vendo muita gente cortar custo, e cortar cash burn é muito importante, porque, obviamente, você tem que segurar um pouco de caixa agora, mas quem conseguir boa disponibilidade de dinheiro, seja com equity ou seja com uma dívida que nem a nossa, esses caras vão ter musculatura para duas coisas. Tanto para suportar essa crise, se ela perdurar muito, como para conseguir efetivamente começar a investir quando o mercado começar a tomar. Acho que existe a parte de corte de custos que a maioria está fazendo agora, que em geral tem a ver com marketing, com vendas, porque efetivamente sair vender agora não vai dar resultado, né? Não vai ter retorno. Mas uma startup parar de investir em desenvolvimento de produto e ficar nessa crise aqui 1 ano e meio, 2 anos parado, a hora que voltar a empresa está morta, né? O negócio realmente não pode parar sob essa perspectiva da inovação. Então, não é só uma questão de ter dinheiro para sobreviver, é ter dinheiro para se dar bem lá na frente quando a coisa estiver voltando, né? Então, acho que tem que ter um negócio de corte de custos, tem que ser consciente, mas tem que escolher onde você vai cortar custos, né? E sob essa perspectiva, quanto mais dinheiro você conseguir ter em caixa, maior a chance de você ser esses caras que vão se destacar e vão sair muito bem lá na frente, né? Então, a gente está muito com essa visão de que tem que tomar muito cuidado, mas o cara que está muito avançado, o cara que já é um líder de mercado, por exemplo, ele não pode se dar ao luxo de parar, por exemplo, o desenvolvimento e ter um outro cara ali que está capitalizado e efetivamente tomar o lugar dele. Se você é um líder de mercado, agora é a hora de você continuar investindo, de você tomar mais o mercado ainda, porque todos os outros que estavam entrando ali, os novos entrantes para tentar tomar um incumbente, eles vão estar numa situação muito pior do que a sua. Então, mas se você também parar de investir, se você também botar um hold na empresa inteira, isso vai gerar um problema para você de longo prazo. Deixando bem claro que assim, né, eu não estou falando dos próximos 3 meses, né? Os próximos 3 meses, que nem está dizendo o Marcelo, é um wait and see, né? Mas, obviamente, você está se planejando para o que vai acontecer nesse quarto mês. E aí você tem que estar com todas essas ferramentas na mão, porque efetivamente, se você quiser sair bem lá do outro lado, isso é essencial. E uma coisa que a gente vê, e a gente está falando muito sobre isso, a gente está bem otimista no mercado em geral de startups, né? A gente no Brasil Venture Debt, basicamente porque historicamente você vê que as startups elas descolam das curvas de crise, né? Porque obviamente a crise ela tem um impacto no mercado como um todo, né? No mercado geral, comum, tradicional. Mas, ao mesmo tempo, você tem um pedaço do impacto que acontece, obviamente, no começo com a crise numa startup,
Mas momentos de crise são os momentos que você vê grandes mudanças de comportamento, grandes procuras por novas soluções, corte de custo, e isso é o que as startups são excelentes, é isso que elas fazem bem, né? Então, a quantidade de oportunidade que vai surgir para essas empresas no médio prazo e no longo prazo dessa crise são realmente muito boas. Então, assim, quem estiver capitalizado, mesmo com cash burn, mas estiver com dinheiro e conseguir também continuar investindo e não só sobrevivendo. Legal, obrigado. Até perguntando um pouco para o Lucas e também, talvez depois a Gabi chime in, fazer algum comentário, mas eu acho claro que a gente sempre está falando de 3, 4 meses para frente, que agora a gente está no olho do furacão, né? Acho que ninguém pode fazer o planejamento com base na emergência, né? Então a gente tem que olhar uma volta de algum tipo de normalidade. Mas uma pergunta para o Lucas, que acho que tem a ver um pouco até com o ambiente, né? O brasileiro, em geral, cresceu, né? A gente cresceu no ambiente do maior juro real do mundo, né? Então, buscar dívida é uma coisa que, para o empresário, é uma coisa mais ou menos nova, né? A gente teve, mais recentemente, alguma baixa de taxa de juros, e você tem uma cultura hoje de que se financiar com dívida é uma coisa que faz sentido, né? A gente teve, historicamente, com algumas exceções, dívida caríssima, dívida disponível para as grandes e melhores empresas, mas dívida barata, que não fosse, né, enfim, a taxas quase proibitivas, quase que indisponível para o empreendedor, para uma empresa de médio porte, enfim. E eu acho que, pelo menos do ponto de vista de custo hoje, né, com a queda constante da Selic, cada vez caindo mais, isso tem mudado um pouco, mas acho que a pergunta para o Lucas, depois para a Gabi falar, mudou o mindset do empresário brasileiro, do empreendedor brasileiro, de que dívida também dá para pegar dívida, que dá para ajudar na dívida, por exemplo, não só no fluxo de caixa, não só do crescimento da inovação, mas para fazer uma aquisição, por exemplo. Quer dizer, né, eu queria que vocês comentassem um pouco. Mudou, mas precisa seguir mudando. E mais do que o mindset do empreendedor, mudou o mindset do investidor, né? Que é super importante. Eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga enxergar uma luz no fim do túnel. É a primeira crise que o Brasil atravessa com taxas de juros realmente baixas. Então eu acho que isso nos dá uma facilidade de enxergar uma luz no fim do túnel. O que a gente viveu nesses últimos 2, 3, 4 anos foi uma chuva de gente interessada em olhar ativos com um pouco mais de risco. Isso, estou falando pela XP, mas certamente eu posso falar por todo mundo que está aqui na mesa. O crescimento do interesse e do investimento em ativos diferentes, com mais risco, é função da taxa de juros decrescente. Isso, posso dar um exemplo super claro para vocês. A gente captou esse ano o primeiro fundo de private equity para pessoa física. Poxa, assim, é a primeira vez que é possível fazer isso no Brasil, porque as taxas de juros não brilham mais o olho do investidor. E eu acho que isso aqui vai fazer a diferença lá para a Gabi, para o empreendedor. Eu acho que vai ter uma chuva de empreendedores nascendo nessa crise. A gente teve, na crise de 2008, várias empresas nasceram, Slack, Uber, Airbnb, e eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui, com a diferença que no Brasil essa safra vai pegar um ambiente com mais opções de funding, não só o raro dinheiro de equity que tinha na época lá em 2008, aqui ele é mais amplo agora, embora a gente esteja passando por um período de ajuste, eu acho que tem os investidores locais que vão suportar esses empreendedores, mas tem essas possibilidades. Os próprios bancos estão com linhas de crédito para esse tipo de empresa nascente. Obviamente que nesse momento tudo congelou, nem mesmo o AAA estava conseguindo recursos nesse momento, mas passada
esse estresse desses primeiros momentos, essa taxa de juros super baixa que a gente não está acostumado, e eu acho que isso vai nos levar a superar mais rápido essa crise, sim. Gabi, você quer comentar um pouquinho sobre a tua visão, né, sobre essa mudança do mindset do empreendedor, dos investidores? Caras que vão se dar muito bem e vão ter muito resultado positivo lá na frente. Legal. Olha, eu acho que em muita parte aquela pedaço do começo do Lucas ainda é verdade, né? Tem muito preconceito ainda do brasileiro contra a dívida, né? Assim, acho que o brasileiro está muito acostumado a não lidar com dívida tanto em vida pessoal quanto em vida profissional, né? Falando do Brasil, não é nem tradicional hipoteca, né? Que é o tipo de dívida, digamos, mais difundido que você tem, por exemplo, numa economia aqui na americana, não é uma coisa que é super difundida aqui no Brasil, né? Estados Unidos, a estimativa desse próprio mercado de venture debt específico é que ele alavanca em mais ou menos 25% todo o ecossistema de venture capital dos Estados Unidos. 25% de todo o dinheiro do ecossistema é dívida. Lá sempre teve e tem essa visão muito clara de trabalhar com alavancagem é bom, maximiza seus retornos, não só do empreendedor, como dos fundos que estão dentro das empresas, né? É mais dinheiro disponível por um custo mais baixo. Então, é uma conta que faz muito sentido, é uma conta que sempre fez muito parte da cabeça das multinacionais, das grandes empresas, mas é uma conta que nem sempre fechou para o pequeno e médio empresário que talvez não tivesse tão familiarizado com esse tipo de processo, tá? Então, acho que realmente ainda existe um pouco o preconceito, tá? Mas acho que assim, agora, nesse momento, eu acho que vai ter algumas coisas de quebra de barreira, né? A gente vê que tem muita gente que talvez nunca tivesse pensado em dívida antes, que agora está olhando e falando, bom, peraí, agora eu estou precisando olhar para um panorama um pouco mais diverso, estou precisando olhar mais de uma solução, e dentro do processo que o pessoal fala que às vezes tem umas mudanças de paradigmas e mudanças de comportamento, a gente está enxergando um pouco que o próprio ambiente de startups vai ter uma mudança de comportamento em relação à dívida no decorrer dessa crise e vai perdurar depois da crise, né? Porque era um momento que a gente tinha muito empreendedor que não pensava em dívida e que agora está começando a olhar isso como uma ótima solução para esse período. E a gente tem certeza que o cara que pegar a solução para esse período vai entender que ela funciona também muito bem como uma solução para períodos sem crise. E ele vai enxergar efetivamente o valor ali dentro desse negócio, né? Então, assim, o que a gente está vendo muito, e o que a gente também está recomendando, assim, o pessoal está vindo muito atrás da gente de falar, bom, quero conforto de caixa, né? Que acho que esse é o processo mais preocupante e mais relevante para todo mundo hoje, né? O problema do preciso de caixa, e que entra um pouco no planejamento de todo mundo, é bom, deixa eu ver o que tem disponível no mercado. Tem equity, tem crédito, esses caras estão dando equity, esses caras estão dando crédito. Só que você está num processo em que você não tem necessariamente tanto tempo para shop around. Porque se você perder e dizer não para um investimento de equity que te fizeram ontem, talvez daqui a um mês aquele dinheiro não vai estar ali. Porque efetivamente a gente não sabe exatamente para onde que estão indo as coisas do mercado. Então, assim, aquele negócio que você tem, a gente já encontra com N empreendedores que recebem uma oferta no valuation X, no valor X, e o cara fala, ah, não, dá mais 6 meses aqui, eu tenho caixa, vou procurar outro cara. Hoje, o nível de segurança que a gente tem de que daqui a 6 meses vai ter dinheiro disponível é pequeno. Então, assim, você entra no modelo de, bom, vamos realmente trabalhar e proteger caixa, né? E sob essa perspectiva de vamos trabalhar, de proteger caixa, é uma coisa meio preventiva, basicamente, né, de como é que a gente segura a empresa sendo saudável, a gente entra no processo no qual a hora que o debt fica tão complementar ao equity, né? Você entra no processo e assim, o Marcelo, eu falo, todo investidor de venture capital, ele tem dois lados dentro da dívida, né? Ele tem a parte de que ele efetivamente está entrando nas empresas, está comprando empresas, e ele às vezes é ao lado do cara que está entrando numa empresa já com dívida, mas ao mesmo tempo, quando ele é o cara que é de uma empresa que está tomando dívida, ele também tem aquela perspectiva de já ter a geração do valor
dessa alavancagem, né, da antidiluição, que não funciona só para os founders, funciona também para os empreendedores e os investidores que já estavam lá dentro, né. Então, uma parte agora interessante da dívida é que a dívida não é uma consequência que você leva para o resto da sua vida. Equity né? A hora que você vende o equity, aquela decisão foi tomada, acabou. Tomar este tipo de decisão no desespero, vamos dizer, na correria, no preciso de dinheiro, no não sei se eu vou conseguir captar, num momento de tanta incerteza quanto hoje, tem consequências muito mais longas para o negócio, né? Você conseguir ganhar fôlego para pensar, digamos assim, numa decisão que é muito mais importante no seu longo prazo, é uma ótima alternativa para tomar agora, né? A gente fala, tem um mercado agora que a gente estava falando que está diminuindo liquidez, obviamente vão cair os valuations, está todo mundo levando as consequências da crise, uma solução no meio do caminho que nem uma dívida pode efetivamente trazer muito valor. E que nem assim, a história a gente estava no começo ali falando efetivamente de como é que estão as empresas que estão olhando para isso hoje, né? A gente sabe que dívida é aquele negócio, não é total sem consequências, né? Dívida é diferente do equity, você tem garantias em cima dela e todo o resto. Então, obviamente, isso é uma decisão muito consciente de você ter certeza que você tem esse negócio que nem a gente estava falando, é um destaque no mercado, é um cara que efetivamente está diferenciado e que vai se sair. E acho que nessa toada, Marcelo, talvez valha a pena você comentar como que o fundo, né, a Gabi falou enfim, da convivência com o fundo de Venture Capital e Venture Debt. Como é que é essa convivência na prática? E talvez até o Golvinhas pode também comentar um pouco, que ele levantou capital tanto de um quanto de outro, e depois, primeiro da Stella, depois com a Venture Debt, depois voltou na Stella numa nova rodada de equity, né, entre outros investidores. Então, acho que entender essa dinâmica, né? A Gabi falou da complementaridade. Eu acho que eu queria ouvir a opinião de vocês dois, Marcela e Golvinhas, sobre a visão de vocês dessa complementaridade, né? Nesse momento e também, acho que em todos os momentos, né? Acho que... Bom, do meu lado, o que a gente sempre vem falando, né, para os empreendedores, né, que até ampliando um pouco o escopo de Venture Capital, né, acho que quem resolve empreender hoje, em algum momento vai precisar se alavancar, né, um pouco isso que a Gabi colocou, né, o capital, desde que ele não tenha capital próprio, ele vai precisar de capital de terceiros para poder crescer e, obviamente, crescer mais rápido, né. O que a gente muito tem falado para os empreendedores, que é a Stella como Venture Capital, eu tenho uma resposta para ele no meio dessa dor, né? Que é, obviamente, dar capital em troca de equity. Então, como a gente vê esse mercado, que ele é muito maior do que simplesmente só venture capital, né? E por isso que a gente hoje, e não é de hoje, né? A gente sempre achou essa relação, seja com venture debt, né? Seja com players tradicionais do mercado super sadia, obviamente desde que, né, o crédito seja algo que dentro da estrutura de capital seja sadio, né? Uma coisa é você pegar crédito a uma taxa de juros que não faz sentido, né? E a outra, obviamente, você fazer esse balanceamento do custo do capital ser mais barato, obviamente, do que você vai conseguir trazer com ele, né? E isso para nós é muito saudável, né? E eu acho que nas duas pontas, né? Nos dois momentos, né? Acho que tem um momento talvez anterior a que a Stella hoje faz investimento, né? E a gente gosta bastante do sweet spot hoje de um pre-seed, um seed. Ainda são empresas super nascentes, né? E aí tem muito de tese de venture debt que talvez não case com isso, justamente por conta de estágio, mas tem N outros players que conseguem alimentar essa fase, né? E até eu posso falar um pouco por experiência passada, antes de ser sócio da Stella, tive uma startup, né? E a gente cresceu, foi um outro contexto, mas a gente sempre cresceu com capital de terceiro banco, né? Durante 15 anos, assim, até que a empresa que eu tive, a gente sempre se alavancou e financiou com capital de bancos. Obviamente não era uma abundância tão grande, mas foram as instituições que nos auxiliaram, né, a chegar onde a gente chegou. E num segundo momento, né, acho que pós o investimento de um venture capital, né, essa questão de dosar um pouco, né, a estrutura de capital, e principalmente captação com venture debt, é super saudável, né, é um pouco disso. Para nós é bom, para o founder também, porque a gente não se dilui, né, então tem aí um ganho natural de diluição, né, você acaba sendo protegido com isso.
muito um pouco do que a Gabi colocou, né? Uma vez você também tem que ter um mindset que cada tipo de crédito, de capital, né, de crédito tem sua função, né? A gente, como Venture Capital, é um casamento de longo prazo, né? A gente está olhando o horizonte de 10 anos. Provavelmente a gente vai ficar junto, né? Então é como escolher um sócio, né? Você tem que escolher mais do que um bom negócio, né? Pessoas que você queira conviver durante 10 anos, porque qualquer tipo de atrito é um atrito societário. E acho que o motivo que mais hoje quebra empresas, Venture Capital, são problemas societários. Tá? Então, esse por isso que a gente demora muito hoje para fazer um investimento, porque a gente preza muito por essa relação de confiança de ambos os lados. Tá? Obviamente, assim, o Orlando Venture Debt deve ter uma outra visão, também é um casamento mais longo do que só uma dívida, né? Mas é isso que ela falou, né? É uma dívida, né? Um dia eu vou receber isso de volta e não vou querer ser o equity, né? Então, são modelos, acho que, de créditos diferenciados e acho que para cada estágio, né, barra necessidade, cada um tem um papel super importante. E na nossa visão, né, todos hoje convivem, a gente incentiva muito, né, a todo mundo ter essas linhas de crédito. Hoje, né, atualmente, no nosso portfólio, a gente tem incentivado muito isso, né? Primeiro, acho que quais são as medidas para proteger caixa. Segundo, quais são as medidas para fortalecer o caixa, né? E fortalecer é exatamente isso. Como você consegue hoje ter algum player no mercado que consiga, né, fazer captação de crédito. Obviamente, a gente hoje, né, o contexto Covid, a gente até prefere captar o dinheiro mesmo que não use, é melhor ter, né, porque você nunca sabe se esse dinheiro vai estar disponível daqui 2, 3 meses, então mesmo que a gente não use, e se isso faça sentido, né, a gente incentiva essa captação, e para nós, independente disso, é um modelo que é super saudável. Boa noite. Jorge, de novo, obrigado aí pelo convite. Boa noite para todos. E comentar acho que um pouco da nossa experiência, que é uma experiência de quem está do outro lado da mesa, vivendo esse dia a dia da startup e tendo que lidar com fontes de financiamento, né? Então, nós aqui na Kenobi, a gente decidiu, no momento da nossa captação, justamente fazer uma composição das duas coisas, né? Então, a gente fez uma captação que juntou justamente uma captação grande em equity, mas a gente complementou parte dessa rodada com uma captação de venture debt. É muito nessa ótica realmente de entender a vantagem de você ter uma estrutura de capital que minimize que a gente consiga fazer uma rodada grande sem ter uma diluição tão grande e equilibrando isso no tempo, dentro de cenários e utilização, né? Pegando alguns ganchos que foi dito aqui anteriormente, eu acho que, além do preconceito, né, que a Gabriela comentou, o Lucas comentaram, sobre essa visão do empresário, do empreendedor brasileiro, um pouco de preconceito em relação à dívida, eu tenho a impressão, e vivendo isso um pouco lá da mesa, que as opções que existem hoje, mais tradicionais de crédito, principalmente para quem está em estágios iniciais, elas ainda deixam um pouco a desejar, né? Seja são empresas que naturalmente estão queimando caixa, e assim, se você vai fazer uma análise do banco tradicional sobre balanço, sobre estrutura de garantias, esses processos eles ainda são muito engessados. Então, acho que isso também ajuda um pouco nessa limitação dos empresários em conseguir realmente acessar esse tipo de capital e pensar disso de forma estruturada. Então, eu vejo que o Venture Debt ele vem para completar isso e como o Brasil Venture Debt tem outras casas que começam. Então, assim, é um estímulo no mercado que eu acho que a gente vai passar por uma transformação. Isso é muito positivo, eu acho, porque realmente quando você tem acesso a essas duas alternativas, você consegue, assim, o fato de você ter mais de uma opção na mesa é sempre bom, né, para quem está ali no empreendedor. É muito ruim quando você está necessitando de capital e você não tem opção. Talvez essa seja a pior situação que você pode ter, né, porque aí você acaba fazendo um negócio que não vai ser o melhor negócio possível. E quando você consegue fazer essa composição com essas duas fontes de financiamento diferentes, eu acho que isso te dá a liberdade de brincar um pouco, né, dentro dessa composição, dentro do cenário, dentro da utilização de caixa que você pretende usar aquele capital,
e ter uma composição que gere mais valor para o acionista, né? Acho que para a gente o principal motivo para pensar numa composição e fazer parte da captação em dívida é justamente a questão de não ter essa diluição e ter essa liberdade de ter uma linha de crédito que dá um fôlego adicional para a gente, que a gente pode contrabalancear isso. Se eu quero antecipar, fazer uma captação, a gente pode, se eu quero levar ela. E a vantagem do Venture Debt é que é uma linha estruturada, né? A gente consegue ter um planejamento em cima disso de médio e longo prazo, que para a gente é muito bom. Só adicionando ao Golvinhas, a pior hora para se captar recursos, seja de equity ou de dívida, é quando se precisa. Então, o que a gente viu, mesmo empresas gigantescas em qualquer lugar do mundo, foram que no primeiro engasgar do mercado, quem tinha aquelas linhas revolving, que se chama, que são linhas pré-aprovadas pelos bancos, todas tomaram para depois ver o que ia acontecer. Então, ter opções na mesa, como o Golvinhas falou, eu acho que isso é dever e lição de casa de qualquer empreendedor. Perfeito. O Gabi, tem muitas perguntas da plateia aqui, o Bernardo, o Lucas, o Yuri, o Breno, que eles estão falando de coisas específicas. Eu vou fazer uma pergunta para você para tentar amalgamar todas elas, que é o seguinte, e também também talvez passando para a impressão do Lucas e talvez do Golvinhas nessa questão. Quer dizer, Venture Debt é uma categoria de dívida, mas existem outros. Você pode ir no banco tradicional, você tem os FDICs, você tem uma série de tipos de funding no mercado, né? Então, explica um pouco para a gente o que o Venture Debt é diferente, né? Ou seja, o que esse produto Venture Debt que faz ele diferente né, do que as outras opções no mercado. E aí, enfim, sendo específico nas perguntas, aí talvez um pouco para o Lucas, um pouco para o Golvinhas e até um pouco para você, uma pergunta no seguinte sentido: poxa, empresas de tecnologia, startups, né, principalmente de tecnologia, não tem muito ativo, né? Então, o que vocês veem como garantia, né? Normalmente a gente vê, né? Eu estou mais de 20 anos que eu trabalho com emissões de dívida, a gente vê os bancos querendo um super over collateral de tudo e mais um pouco, mas essas empresas não têm muito o que dar e por isso às vezes elas têm dificuldade de acessar o mercado de dívida. Então, como vocês veem a questão do collateral que as empresas podem oferecer, né? E acho que isso também talvez você quer fazer essa aposta agora. Então, a gente está super positivo sobre essa perspectiva e acho que em questão de como sustentar e como olhar para a dívida, é isso. Eu acho que também esse momento vai ser um momento bom de quebra de paradigma para os próprios empreendedores de começarem a entender um pouco melhor a dívida e a lidar também com essa ferramenta. Bom, assim, de maneira geral, como que existe o mercado de diferentes dívidas para startup, né? A gente fala que tem vários tipos de dívida diferentes que servem para coisas diferentes, a maioria delas super complementar. A maioria das empresas que a gente entra, das startups, já tem uma dívida no próprio banco, né? É o banco onde rolam as contas da empresa, que ele tem ali o seu relacionamento, então tem esse crédito disponível? Tem, mas é muito diferente do nosso. O nosso dinheiro, a gente fala que é um dinheiro que não é para resolver fluxo de caixa, não é para resolver buraco de curto prazo. A gente quer dar um dinheiro que tenha um valor significativo suficiente, que tenha um valor estratégico suficiente para a empresa conseguir executar um business plan com ele. Não quer dizer que ele é suficiente para levar a empresa de um round para o outro, que isso é a função do equity, para efetivamente a empresa amadurecer o suficiente para sair de um Series A para um Series B, exige mais dinheiro do que o Venture Debt é capaz de dar, até dentro do processo de um equilíbrio saudável. A gente nem acha que é saudável uma empresa, uma startup, se financiar 100% de dívida nesse meio do caminho. Acho que é sempre trazer esse equilíbrio, mas a nossa visão é que, assim, realmente, esse nosso dinheiro tem essa função. Então, você vai ver a gente oferecendo cheques muito maiores do que o mercado de bancos, por exemplo, daria. Você vai ver a gente dando prazos muito mais longos, a gente dá carência, porque realmente é um cheque estratégico para a empresa e não ali um curto prazo para fechar aquele descasamento de caixa que acontece com todo mundo, tá? Então, versus o mercado bancário é muito isso. A dívida que a gente dá, muitas pessoas perguntam como é que é diferente seus termos versus uma dívida bancária.
honestamente, não dá para comparar. Porque não tem como você comparar a taxa de duas dívidas quando as outras características não são as mesmas. Você comparar a taxa de uma dívida de 40 meses com uma taxa de uma dívida de 12, não dá para comparar. Tentar comparar uma dívida sem carência com uma que começa a pagar a principal no dia seguinte, com uma que tem uma carência boa, não dá também para comparar. Então, assim, tem que olhar o conjunto de todas essas características para entender o que é certo para o seu negócio naquele momento. Então, não adianta achar que uma vai substituir a outra. Honestamente, uma empresa que está pegando dinheiro com a gente nesse volume, nesse prazo, nessa estratégia, ela não vai conseguir essa solução numa dívida tradicional do banco dela. Então, assim, realmente é um perfil diferente para horas diferentes, né? E dentro do processo da garantia, acho que essa é talvez a parte mais crítica do porquê que o Venture Debt existe, né? A hora que a gente for olhar para o que entra dentro de uma análise bancária, né? O que entra numa análise de crédito de um banco, a primeira coisa é histórico, né? Então, você pega, por exemplo, empresas ali que têm 2 anos de vida. O banco olha para aquilo, ele não tem dado suficiente ali nem para ter algum nível vamos dizer, de segurança do que é aquele negócio. Segundo, você está falando de caras que, de novo, estão com cash burn gigantesco, né? Lembrando que startup não é investimento em capex que entra lá para baixo do EBITDA, né? O investimento inteiro entra para a linha de cima do EBITDA, né? Então, isso é uma coisa que reflete muito ali naquela linha que a gente sabe que é uma linha que preocupa todo mundo de olhar e é o que o pessoal entende, né? E do outro lado, eles exigem garantias reais. Startups são naturalmente asset light. Eu falo, a gente ouve aí de empresas que alugam as mesas e os computadores que estão sentadas dentro para a equipe trabalhar. E não é uma coisa fora da realidade desse universo, né? Então, o banco também tem dificuldade de entender isso, né? O banco tem o histórico, ele tem histórico de lucratividade e as garantias reais são meio o tripé de uma estruturação e de uma análise de crédito bancária. Do nosso lado, a gente olha com uma perspectiva completamente diferente, né? Então, desde a parte da análise, que nem eu falei, que é muito mais completa, é menos o balanço e é mais uma perspectiva de venture capital, de entender o negócio, de entender o potencial, de também conhecer a capacidade dos empreendedores, olhar o business plan desses caras no futuro. Eu acho que a gente talvez trabalhe um pouco mais de cenário estressado do que o venture capital, principalmente agora nesse modelo. Eu falo que assim, a nossa análise implode todos os negócios o tempo inteiro, né? Porque a gente não tem muito como recuperar, né? E a gente fala, o venture capital também ele tem a vantagem de que o retorno tende a ser de um tamanho que existe uma teoria de portfólio ali dentro, né? É meio natural do venture capital que algumas empresas vão se dar muito bem, outras não. O venture debt não pode se dar ao luxo dessa mesma proporção, né? Assim, os nossos retornos não são retornos de equity, então a gente tem que manter uma coisa um pouco mais conservadora, digamos assim, né? Em termos de garantia, o que a gente faz é exatamente isso. Do mesmo jeito que a gente está analisando todo o negócio para entender o potencial, entender como é que funciona, a gente analisa o que tem de ativo lá dentro. Para a gente, o importante entendemos que esse negócio é muito bom, vamos olhar como é que a gente consegue fazer isso ficar de pé. Tá? Então, obviamente, isso pode impactar, dependendo do que são os ativos, dependendo do que é garantia, pode impactar em N coisas. Pode impactar em taxa, pode impactar em prazo, pode impactar em N amarras de covenants, assim, tem muitas coisas que podem mudar dependendo do que são as garantias. Mas Golvinha, você quer fazer algum comentário nesse ponto? Comentando, acho que um pouco da nossa experiência, por exemplo. Acho que reafirma um pouco do que a Gabi falou, né? Dentro desses modelos tradicionais, uma história como a nossa, né? Realmente, uma empresa asset light, muito baseada em tecnologia, que queima caixa, que o cara vai olhar o nosso patrimônio líquido, você tem lá um prejuízo acumulado ao longo do tempo. É uma conversa muito difícil, até consegue uma linha de crédito, mas essa é uma linha de crédito de curto prazo, não é o que vai resolver a situação, né, quando você pensa num projeto estruturado. Então, assim, o que a gente sentiu ao longo do processo foi justamente assim, talvez uma abordagem que realmente tem, óbvio, é uma dívida, né, a gente sabe disso, e tem toda essa discussão de garantias, covenants, etc., mas é dentro de uma abordagem que se aproxima mais de uma discussão que você teria com um investidor de venture capital, né, que é uma discussão de business, negócio, talvez a diferença que a Gabi falou, e que para a gente até é um exercício bem interessante, que talvez no cenário que você leva para o Venture Capital, obviamente você está mirando que você
o sonho, né? O que você vai fazer com aquele dinheiro para levar a empresa para o próximo patamar, para fazer uma próxima captação. Então, um cenário mais positivo, né, de muito crescimento, que é isso que é a tese por trás do investimento do Venture Capital e também do sonho, acho que, do empreendedor. Acho que o Venture Debt ele te leva um pouco no outro caminho, né, de fazer o cenário do pessimismo e, assim, bem, se eu tiver que pagar essa dívida aqui, o que eu preciso fazer? Que é até um negócio que o próprio Marcelo comentou, de como o meu econômico para de pé para que eu possa pagar essa dívida se eu precisar pagar essas coisas por conta própria, sem precisar de capital externo. Eu acho que essa é um pouco da diferença, mas do ponto de vista de estruturação da dívida, acho que a vantagem é que o pessoal consegue pegar ativos. No nosso caso, por exemplo, a gente consegue usar os contratos que a gente tem com os nossos clientes como garantia da dívida que a gente tem. A gente é ótimo, já que não tem um ativo fixo, né, por exemplo, para dar. Valeu. Gabi, tem muita gente aqui, o Yuri, o Pedro, estão perguntando sobre o kicker. Né? Assim, você falou que né, do portfólio theory para o Marcelo, né? Quer dizer, você tem retornos maiores, mas eles estão perguntando se os fundos de dívida também têm algum tipo de exigência ou participam do upside, né? E como é que isso é feito? E talvez aí já passando para o Marcelo, como é que você vê isso, principalmente se você está pegando uma parte da próxima rodada do equity para pagar o kicker na dívida, né? Então, com quais olhos você vê esse investimento após sabendo que uma parte vai ser um negócio bom, estruturado, a gente tende a olhar e a gente tende a conseguir fazer um pacote que funciona. Acho que esse é o nosso grande valor, é enxergar valor em coisas intangíveis que os bancos talvez não consigam enxergar. A gente trabalha muito com propriedade intelectual, a gente está falando de empresas que basicamente são propriedade intelectual, né? Isso é uma coisa muito difícil de um banco entender, e a gente não só entende que tem valor, como a gente entende como lidar com esse tipo de garantia. Bom, o que é basicamente como é que funciona, né? Eu falo que nós somos venture debt, então a gente é dívida, mas a gente é venture também, né? Então a gente tem uma perspectiva de dívida, de querer efetivamente montar uma coisa mais estruturada, mais robusta, um pouco mais downside, né? Protection, um pouco mais conservadora do que um equity, mas ao mesmo tempo a gente está num mercado em que a gente entende que existe um potencial upside, então a gente entra nessa composição da taxa de juros fixas, que é muito parecida com uma dívida que todo mundo está acostumado, com essa taxa de juros variável, que é o que a gente chama do kicker, tá? O que acontece? Esse kicker é basicamente parte de uma remuneração em que a gente entra junto com o risco do empreendedor, no modelo de você me paga quando você tiver liquidez, que é quando você vai ter dinheiro em caixa, né? Drenar caixa de startup no curto prazo e constante é uma das piores coisas que pode acontecer. Tá todo mundo sempre preocupado em como é que eu consigo botar um pouquinho mais para frente esse pagamento, principalmente quando você não está ainda com a perspectiva de quando você vai levantar o próximo equity. Então, um pouco do objetivo disso é a gente montar uma estrutura em que isso fica mais leve para a empresa versus o seria cobrado uma taxa normal, e ao mesmo tempo tem esse variável em um momento em que, como a gente entrou num risco com você sobre essa porcentagem do nosso retorno, ficamos nesse variável aberto, de podemos ganhar mais ou podemos ganhar um pouco menos, dependendo do desempenho da empresa. Isso também traz muita questão de alinhamento de interesses, né? O nosso objetivo aqui, quanto melhor a empresa for, melhor a gente vai também, né? Então isso gera muito alinhamento na conversa ali do dia a dia, né? Nós não temos o mesmo mão na massa, que nem um venture capital tem, a gente não está ali dando palpite estratégico, sentando em conselho, mas a gente tem um relacionamento próximo com os empreendedores, né? A gente tem a questão ali dos covenants, que a gente controla, que a gente está sempre conversando. E a gente tenta ao máximo, eu falo, não sou ativa e impositiva, mas a gente funciona super bem no reativo com os empreendedores. Precisa de alguma coisa da gente? Pega e liga. A gente vai fazer o máximo que a gente tiver em mãos para tentar resolver isso daí. Estamos colocando os empreendedores em contato e todo o resto. Por quê? Porque a gente efetivamente tem um alinhamento de interesse. Para mim, não é só você me pagar a dívida fixa. Para mim, tem um pedaço do meu retorno que pode ser muito melhor ou muito pior, dependendo do desempenho do seu negócio. Então, isso coloca a gente com uma parte no mesmo barco, né? E como é que funciona esse kicker?
A gente chamava ele, na verdade, de equity kicker, basicamente porque ele é valorado em cima do equity. O que acontece é o seguinte, a gente quer ter um valor variável e a gente precisa medir isso em cima de algum número que seja efetivamente metrificável, que você consiga medir exatamente qual que é esse valor. Em startups, o valor mais objetivo é o valuation da empresa, né? Então, o que a gente é um indicador de sucesso ou não sucesso? Então, a gente calcula esse kicker como uma pequena porcentagem desse valuation no evento de liquidez que ele é executado. Lembrando uma coisa que assim, ele não é um equity, então ele não fica com a gente. Ele executa em uma vez, que nem se fosse uma opção, jogou ali para o lado e acabou. Ele não continua fazendo parte do nosso retorno as outras rodadas todas que a empresa vai ter efetivamente, tá? Em termos só da parte, acho que daí, do como que isso se comporta, até pelo menos da nossa perspectiva, o Marcelo aí vai dar um pouco mais de informação. A diferença da nossa dívida com muita dívida também que tem aí, que é um outro modelo de dívida que funciona para alguns casos específicos, a gente não é um bridge. O que quer dizer que é o seguinte, no evento de liquidez em que entrar o equity, a única coisa que é devida é o kicker, que honestamente é uma parte bastante pequena comparada ao principal e aos juros que efetivamente são devidos no decorrer do tempo da dívida. Num evento, por exemplo, do bridge, esse valor do principal e juros também vence naquele evento. Então, se você está pegando uma dívida de 10 milhões de reais, pagando juros, pagando kicker, vamos juntar tudo que isso vai virar um pagamento de 15 milhões ali no evento que vai entrar o equity. Se você está recebendo 30, na verdade, você tem só 15 para trabalhar. Né? Numa dívida dessa de 10, a hora que entrar ali o equity efetivamente, o resto dos 10 do principal, mais o tanto de juros, continua carregando no mesmo prazo dos 36 meses, continua não drenando o caixa da empresa no curto prazo, você tem essa previsão de pagamento que não muda, que efetivamente você Perfeito. Esse ponto é muito interessante, né? Você continua parceira mesmo quando entra a rodada, né? Quer dizer, você não está, enfim, entrou a rodada, você não saiu e a empresa não tem que buscar uma nova dívida. saber quanto é que você vai pagar mês que vem e ter essa previsibilidade, que é uma coisa muito importante, e você fica só com esse pedaço que é executado eventualmente no evento de liquidez. E assim, garanto, versus o dinheiro que assim, não tem como a gente dar uma proporção exata, mas é um valor comparativamente bastante insignificante dentro do processo todo. Golvinhas pode fazer a conta. O kicker de vocês em cima do dinheiro da Stella que entrou ia ter sido micro, na verdade, porque tem uma diferença que é o valuation versus o quanto de equity efetivamente entra, né? Mas realmente não é um valor que pesa dentro do bolso da empresa a hora que entra o equity. Perfeito. Marcelo, não sei se você comentar a experiência de vocês, de quem fez uma rodada de equity e parte, como diz a Gabi, talvez pequena dela, serviu para pagar. Muito que a Gabi colocou, enfim, né? Se a gente, talvez a rodada com o Kenobi foi a rodada que a gente mais gosta de fazer, que é a rodada junta, né? Embora tenha 2 meses, foi uma rodada que a gente até se conversou antes, né? Então, a gente, com o pessoal da Gabi, a gente praticamente fez a rodada junto com o Kenobi. É o tipo de operação que a gente gosta bastante, né? E é um pouco disso na proporção, só para vocês terem uma ideia, geralmente quando essa rodada tem, 80% do capital vem de Venture Capital e 20, 25 no máximo, vem de Venture Debt, né? E é um pouco isso que o Gabi falou, né? Parte desses 25% é que vão ter um kick lá no final, né? Na nossa cabeça, assim, se você olhar a valorização que eu espero, né, da companhia entre uma rodada e outra, a gente espera uma valorização de pelo menos 2,5, 3 vezes o capital investido, né? Então, se obviamente o dinheiro do Venture Debt for bom o suficiente, né, que me propicie, ajude nessa alavancagem, o kicker lá na frente é a menor discussão de todas, né? Porque você vai captar, inclusive, lá na frente, provavelmente 5 vezes mais que você capturou nessa rodada inicial, né? E se hoje esse percentual já é baixo, lá na frente parte do capital para, obviamente, pagar o kicker é algo que fica muito pouco se ela chegar lá.
né? Aí a gente sempre pensa no melhor caso, né? Porque tem aquele caso, obviamente, se a empresa não chega lá, porque aí vai ser ruim, mas vai ser ruim para todo mundo, né? Vai ser ruim para o founder, é ruim para o venture capital e é ruim para o venture debt também, né? Então é um cenário, obviamente, que existe, né? Todo mundo acaba, acho que, olhando esse cenário para justamente fazer gestão de risco. No entanto, né, a gente tem essa ideia, né? Uma vez tendo o sucesso, a magnitude do ganho lá na frente é muito grande para todo mundo, né? E acho que um ponto bem importante nisso tudo, o que eu gostaria de colocar, né, é que assim, se você olha principalmente empresas de alto crescimento, o ativo mais caro que ela vende hoje é equity, né? O que ela hoje abre mão para um venture capital ou, sei lá, para um private equity lá na frente, um IPO lá na frente, né? Esse é o ativo mais caro, tá? Independente, obviamente, assim, se você olhar a taxa de juros do Brasil alguns anos atrás, era algo realmente inexistente no mundo inteiro, mas no cenário atual que o Lucas colocou, né, de taxa de juros baixo, a gente olha que esse capital, além de ser saudável, é praticamente mandatório hoje para todas as empresas captarem, né? Capital realmente não só de risco, mas capital de dívida, né? É super saudável para o dia a dia das companhias. E acho que é bem isso, assim, o nosso posicionamento é ser parceiros de longo prazo. Então, não é a respeito de uma captação agora, de um sprint de crescimento agora, a gente realmente está comprando essas empresas, né, e comprando esse plano das empresas no longo prazo. Não são os 8 anos do VC, mas em 36 meses, assim, eu brinco que startup tem ano de cachorro, né? Cada ano de startup lá vale pelo menos por uns 5, 6 numa empresa normal. Então, assim, 36 meses tende a ser um longo prazo suficiente, mas a gente entende que é isso, rola um alinhamento mais constante versus só a preocupação de ganho ali do curto prazo. Bacana, interessante. Deixa eu ver aqui as perguntas do público. Acho que também falando um pouco de garantias, aqui tem uma pergunta do Nathanael, que ele fala que às vezes na cessão de recebíveis, que é uma garantia que é bastante utilizada, você tem às vezes multinacionais que não permitem a cessão de recebíveis nos contratos padrão, né? E a gente sabe, Gabi, que às vezes dá um certo trabalho a gente ir atrás dos consentimentos. Mas conta um pouco, então, para o Nathanael e para o resto aqui do público, enfim, o que vocês... eu sei que sempre é um pacote, mas se esse tipo de garantia é importante e como ir atrás rápido, só para levantar... inteligente, eficiente para... Acho que um ponto só para ressaltar no processo do Marcelo é que a gente realmente entra no risco que eu falei. Então, se a empresa não tiver uma nova captação de equity, tiver que entrar no seu modelo sobrevivência de se tornar EBITDA positivo no mínimo ali para conseguir sobreviver, esse valor do equity, do kicker, ele não é devido. Ele efetivamente só acontece no best case scenario quando a empresa efetivamente tem um evento de sucesso. Então, no downside, em que a empresa vai ter que cortar ali o crescimento, ter que fazer o negócio se tornar rentável num mais curto prazo e sair da curva de crescimento do venture capital, esse é um pedaço do juros que ela efetivamente não deve. Acho que tem alguns pontos. O primeiro, depois vocês não vão checar para mim, porque eu ouvi um boato por aí de fontes razoáveis de que essa questão da cessão das garantias agora de contratos não precisam mais de anuência do outro lado. Existe legislação, me falaram por aí, estamos aí no processo de investigar de que efetivamente você pode fazer hoje as cessões. Do outro lado é o seguinte, acho que você tem 2 perfis, né? Você tem o perfil da empresa em que você tem poucos contratos com caras muito grandes, com clientes grandes, é um pouco mais assim, às vezes um B2B mais enterprise ou o que quer que seja. Isso é um processo, é sempre doloroso? Mas é muito mais fácil porque você tem que lidar ali com 10 clientes, às vezes 15 contratos, então dá um pouquinho de trabalho, mas é factível, tá? A gente, honestamente, acho que até hoje a gente não encontrou ninguém
que absolutamente não fez. Alguns deram mais trabalho do que outros. Um foi uma simples conversa com o cara ali do financeiro para notificar, outros, algum CFO teve que falar com algum CFO para tentar organizar alguma coisa, mas até hoje a gente efetivamente não teve nenhum completamente recusado. O caso mais difícil, que é o da Kenobi, mas a Kenobi foi uma gênia aí nesse processo, eles tiveram ali a luz há um tempo atrás, quando eles montaram os contratos da Kenobi, de já prever a sessão nesses contratos. E empresas, startups, vou deixar a dica aqui, que foi uma coisa assim, a gente não viu mais ninguém, só a Kenobi que a gente viu fazendo isso. Quando você tem um contrato padrão e você tem um monte de contrato de clientes de valor menor, super pulverizado, você tem um contrato padrão. Uhum. Esse ponto é excelente, assim, né? Eu acho que a empresa que está preparada facilita, né? Então, acho que boa dica aí, que enfim, tem um monte de participantes que já estão sabendo, mas, enfim, fazendo aqui o merchan do escritório, né? Converse, se vocês estão pensando, né, empresas, em tomar uma dívida, mesmo que não seja agora, mas daqui a um tempo, né? Conversem com seus advogados que entendem de dívida para, de repente, começar a adequar os teus contratos, enfim, o que pode servir de garantia, para que isso fique mais palatável para um venture debt ou para qualquer banco mais para frente, né? A gente, esse teu ponto aí, Gabi, de você precisar ou não de autorização, a lei ela não exige autorização, ela só exige a notificação. Mas na prática, por uma série de questões mecânicas, praticamente todos os credores acabam exigindo a ciência inequívoca, né? Porque isso acaba dando mais força para você poder discutir a garantia no futuro, né? A gente já fez, por exemplo, discussão de garantias de contas de luz e a gente tinha que notificar e receber a ciência de, sei lá, 200 mil clientes de uma distribuidora elétrica, e aí, nesse caso, evidentemente, a gente não pegou o consentimento de cada um, mas a gente colocou simplesmente uma frase na conta de luz dizendo que os recebíveis tinham sido cedidos e o consumidor declara-se para todos os fins legais, ciente, enfim, era uma construção. Mas quando você está fazendo com 6, 7, 9, é muito mais confortável do ponto de vista legal você ter, enfim, a outra parte efetivamente ciente e escrevendo que está ciente, que não vai se opor a isso, né? O recebível pertence evidentemente à empresa, não ao quem está devendo, mas é sempre bom tomar esse cuidado, por isso que a gente continua recomendando assim para os credores. Nós temos uma última pergunta aqui da Juliana, que eu acho que talvez seja para o Marcelo, principalmente, mas também para a Gabriela, e eu acho que o Lucas também poderia falar um pouquinho. Hoje em dia, no mundo de hoje, quais são as principais métricas financeiras da startup para ela conseguir o investimento? Quer dizer, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente falou no começo, né? O Eduardo também falou se é a época dos camelos e não dos unicórnios. Então, para a gente tentar finalizar aqui, mas sendo um pouco mais específico, o que está chamando a atenção de vocês para alguém, enfim, ser atrativo o suficiente para receber um investimento que não seja do portfólio de Assim, vocês? tem N fatores que a gente olha, né? Mas sendo específico nesse caso, e aí eu vou falar isso não por conta desse contexto atual, né? A gente, como Astela, a gente sempre olhou as empresas e, num âmbito assim macro de 3 grandes métricas, tá? A primeira métrica que a gente sempre olha é cadência de crescimento, né? Cadência barra velocidade. Então, quanto você consegue crescer, e aí para nós crescer realmente é receita, né? Quanto que você consegue crescer de receita mês sobre mês. Então, um pouco da sua execução é super importante para nós, tá? E acho que aí, essa é uma métrica super tricky, porque muita gente pensa que Venture Capital só olha isso, e não é verdade, tá? Obviamente, essa é uma métrica importante, e a gente olha também, né? A gente nas telas. A segunda grande métrica que a gente olha é uma que a gente chama, dentro das telas, de eficiência de capital, né? Então, geralmente eu não sou o primeiro investidor institucional das telas, geralmente eu faço segundo ou terceiro cheque institucional, né? Então, eu já tenho um histórico da companhia de um cap table, né, ou uma relação de investidores já formados dentro da companhia e de rounds que ele já recebeu. Então, o que a gente olha é com qual eficiência que você chegou até aqui.
Porque tem empresas que você pega o retrato de hoje, elas aparentemente são iguais, mas não sei, tem empresas que chegaram até aqui com R$ 1 milhão, tem empresas que chegaram com 10, né? Então a empresa que chega aqui com 1, para nós tem muito mais eficiência de capital do que com 10. Obviamente precisa ter um aprofundamento, mas uma visão macro é isso, né? Qual que é a eficiência que você já empregou em tudo que você já levantou de capital? E o terceiro, a grande métrica que a gente olha é qual é a sua eficiência de capital humano, né? E de novo, é muito que a gente olha com relação ao estágio atual que você está de companhia, e aí também estágio fala-se muito, né? Tem uma correlação muito grande com quanto você tem de faturamento barra receita, quantas pessoas você tem na empresa. Que, de novo, é a mesma coisa, né? Uma coisa hoje você falar, eu faturo R$ 1 milhão por mês com 100 pessoas. A gente tem empresas que conseguem fazer com 100, empresas que conseguem fazer com 10. De novo, tem um contexto que precisa ser analisado, né? Porque algumas empresas são mais eficientes em termos de capital humano do que outras, mas em tese a gente tem uma mediana muito grande que a gente hoje utiliza dentro da tela para medir esses três grandes métricas, né? Isso ao final do nosso processo de análise gera um score interno nosso das telas, que é um help score, a gente chama de help score as telas, e não que isso seja um sim ou não para o investimento, né? Mas ajuda muito a gente para entender o que foi feito já no passado, né? E o que, principalmente como que a gente desenha a evolução dessas métricas olhando o planejamento do futuro, né? É muito assim que a gente tem olhado essas métricas mais quantitativas nas startups. Que já prevê a sessão disso te tira muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Toda vez que a gente entra nesse tipo de empresa, que nem era até da Kenobi, a Kenobi foi uma que a gente conseguiu facilitar mais rápido por causa dessa cláusula que eles tinham no contrato. Realmente, você tem que fazer a sessão de 200 contratos para o tamanho da sua dívida e você não tiver isso previsto em contrato, é um caos. Se você tem que fazer 10 é uma coisa. Se você já conseguiu prever isso lá atrás e colocar essas cláusulas, a coisa facilita muito. E realmente, para a gente hoje, é a melhor garantia que a gente tem. É o que a gente entende de ter mais valor dentro dessas empresas. A gente está falando de muita empresa de receita recorrente, a gente está falando de empresas em que a gente controla churn, então a gente sabe que perdem um número baixo de clientes. Então, a gente entra num processo que essa é uma garantia que deixa a gente bastante confortável. Eu acho que isso responde a pergunta, eu não me lembro da pessoa que perguntou sobre o camelo, as startups camelo em detrimento dos unicórnios. Eu concordo com essa visão, a empresa consegue ficar lucrativa, principalmente a coisa chave para você porque entender isso aí no economics do negócio. Né? No final do ano passado, a gente já vinha... super positivo, você entende que tem pelo menos eu me lembro que a gente fez um non-deal roadshow nos Estados Unidos, já está começando mal, porque Brasil e Estados Unidos, mas na época que a gente estava nos Estados Unidos, a gente coincidiu com o evento WeWork, que desencadeou todo o processo que a gente viu. Essa é a coisa que a gente mais está importando, e é a primeira coisa que a gente olha dentro de uma empresa, leste quanto oeste, que é o cara que olha mais tecnologia, ele já estava um pouco cansado de empresas que davam prejuízo no estágio de se tornarem públicas. Então, acho que esse é um ponto bem... Obviamente que no momento que a Gabi entra, no momento que o Marcelo entra, é absolutamente natural que essas empresas não tenham atingido ainda um lucro. Mas no momento que elas desejam se tornar públicas, eu acho que isso vai ser mandatório a partir de agora. Então, se tornar unicórnio por se tornar, fazendo rodada atrás de rodada, meio que sem a contraparte de um unit economic muito bom, eu acho que isso não funciona mais, não vai funcionar mais. Bom, muito interessante. Gente, a gente está já estamos aqui 1h20, então um pouquinho além do nosso tempo. Então, queria passar a palavra para cada um para fazer as considerações finais, começando pelo Golvinhas, Marcelo, Lucas e Gabi. Falar 2 minutinhos da casa de vocês, do produto, enfim, falar o que vocês quiserem aqui para o nosso público. A gente lidou com
queria agradecer a todos aí pela paciência. Deixar uma mensagem final aí para quem está, acho que, avaliando essas alternativas de financiamento, estrutura de capital. Acho que eu posso dizer, quanto antes você começa a pensar isso, melhor, porque você vai ter mais opções na mesa, você consegue trabalhar melhor seus cenários, você consegue organizar melhor a casa, isso te ajuda bastante lá na frente. Então, fazer essa lição de casa e começar isso quanto antes, acho que é a dica que eu deixei para todo mundo. Para quem não conhece Kenobi, entre no nosso site, a gente faz digitalização dos processos de recrutamento e seleção. Então, talvez recrutamento não é algo que está tão em moda nesse momento, mas as empresas vão precisar recontratar, e dentro dessa mudança de paradigma, a nossa ferramenta ajuda muito, porque você consegue conduzir todo o processo de forma virtual, do começo ao fim, agregando testes e tudo mais. Então, é legal, não deixe de conhecer. Bom, primeiro agradecer novamente aqui, né, o convite da Verano, do Lior, agradecer a todo mundo aqui que participou. A Stella falando um pouco de nós, somos uma casa de Venture Capital, né, estamos aí 12 anos no mercado. Deixar a mensagem que acho que independente da crise, né, a gente continua com todos os nossos processos, né, de olhar o mercado, né, obviamente agora com uma visão, não tentando prever o futuro, né, mas olhando talvez setores que de alguma forma pós-Covid consigam ter, não que seja um benefício, né, mas consigam ter uma mudança substancial por conta de comportamento. Isso é uma coisa que a gente pensa muito que vai acontecer, né? Então todo mundo aí que realmente tanto do lado, né, de empreendedores, né, startups que quiserem falar com a Stella, a gente sempre continua, né, de portas abertas para conversar com os founders, isso continua e a gente não deixou de fazer, e obviamente do lado do investidor, né, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso produto, né, da indústria, a gente fica super aberto para conversar, né? Ficamos aí super à disposição. Bom, da mesma forma, eu agradeço ao Lior e a Verano pelo convite. A gente na XP tem relacionamento com absolutamente todo mundo que está aqui na live. Com o Golvinha somos heavy users, somos clientes da Kenobi. Nas telas somos super admiradores e temos vários investidores em comum. Já fizemos deals juntos com a Gabi, poxa, somos super próximos, olhamos quase que mensalmente, a gente tem uma conversa, seja por WhatsApp, por e-mail. E com a Verano a gente tem em curso alguns deals. Assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem poxa, a gente está passando por um período difícil, mas eu acho que é um período de super oportunidade, que a gente vai ver. Existe uma dificuldade grande de contratação, uma inflação grande de desenvolvedores, CACs subindo sem parar, e essa dinâmica ela vai se inverter, e quem se fortalecer nesse momento vai surfar uma onda gigantesca que realmente vai nos colocar em outros patamares. Então, é hora de se manter forte, se manter vivo, e quando tudo passar, acelerar. E para isso, eu me coloco à disposição. Assim, acho que a gente pode pensar em várias coisas, em várias estruturas e coisas fora da caixa para passar por esse período de forma mais amena. A gente coincidiu com um evento que desencadeou todo o processo que a gente viu. E tanto o investidor tipo Oeste, que olha mais tecnologia, ele já estava um pouco cansado de empresas que davam prejuízo no estágio de se tornarem públicas. Então, obviamente que no momento que a Gabi entra, no momento que o Marcelo entra,
Acho que do nosso lado também. Oi, acho que do nosso lado também queríamos também agradecer aqui de novo o Verano, agradecer aí todo mundo a participação aí, o apoio XP Cotista, a Stella parceira de investimentos, o Golvinhas aí foi o terceiro a receber os fundos ali do Venture Debt. E acho que de maneira geral, acho que estamos todos um pouco de acordo aqui, fico feliz a gente ver cada vez isso mais nas lives, nas conversas que a gente tem com o mercado, que de uma maneira geral existe para as startups muito uma luz no final do túnel, né? Enxerga-se muito que tem uma oportunidade muito grande ali na frente e que as startups, que nem a gente falou, quem tiver empresas boas, com tecnologia boa e tiver caixa para segurar durante esse tempo de crise, caixa para investir para continuar saindo lá na frente como um líder ainda, são empresas que vão se destacar e muito. Vai rolar o processo de mudança de comportamento dentro das próprias empresas, vai ter mais digitalização. Quem traz esse tipo de solução, em geral, são as startups. Então, realmente, que nem estamos falando, vai ter um monte de empresas que vão morrer, os famosos write-offs da indústria, acho que vão acontecer aqui nos próximos 6 meses numa escala muito maior do que já se viu, mas ao mesmo tempo as empresas realmente boas vão sobreviver e vão se destacar lá na frente. Então, na nossa perspectiva do Venture Debt, a gente continua super positivo. Obviamente, algumas coisas mudaram internamente sobre o que a gente olha, os setores que a gente olha, obviamente. Antes a gente era praticamente restrito. Hoje, obviamente, a gente começa a se focar um pouco em empresas que a gente acha que vão ter essa recuperação no médio prazo ou que vão ter também, que nem não é um benefício, mas que efetivamente vão em algum ponto ganhar com essas mudanças de cultura e de comportamento, mas a gente continua super com apetite de investimentos, achamos que tem muita empresa e muita oportunidade boa no mercado e a gente realmente acha que as startups vão ser líderes aí nessa volta da crise, trazendo muita solução para o mercado, muita eficiência, ajudando as empresas grandes também a cortarem seus próprios custos e retomarem aí o crescimento depois dessa parte de turbulência. Achamos que a dívida é uma alternativa super saudável para todo mundo, em toda fase, e acho que nessa parte específica, nesse momento, a gente Bacana, muito bom, gente. Agradecer também a vocês, Lucas, Marcelo, Gabi, Golvinhas, agradecer vocês, acho que é muito legal fazer esse evento com vocês, que são feras, e uma coisa que o Marcelo falou, né, a Stella, uma das pioneiras, com certeza, no Brasil, há 12 anos aí, né, e hoje todo mundo sabe o que é Venture Capital, né, e eu acho que, espero que a gente tenha conseguido raise um pouquinho o awareness do que é Venture Debt. Quem sabe daqui a 12 anos, Gabi, ou 10, né? Você esteja falando, já estou há 12 anos aqui fazendo Venture Debt, seja uma coisa, enfim, tão corrente na cabeça das pessoas como é o VC hoje em dia. Agradecer vocês quatro, agradecer o público, agradecer quem o público não viu o trabalho grande do Marco e da Adriana, do marketing do Verano, eles fazem isso aqui acontecer, eles merecem um agradecimento especial. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado a tarde, comecinho da noite de vocês. Tchau, pessoal. E desejo para todo mundo uma boa noite.